Oi, meu nome é Ana Paula e hoje eu vou falar do nosso desafio 2 de tecnologia web. Antes de tudo, eu já quero pedir desculpa por causa da minha voz ficar falhando e eu paro de falar em algum momento. Ou fique tossindo muito, a minha garganta tá bem ruim. Mas enfim, vou explicar a parte então do CSS, primeiramente da parte do cadastro, né? Então a gente tem aqui a parte para estilizar o nosso texto, né? O nosso site, o nosso sistema. O body, então a gente vai definir aqui as fontes que a gente vai usar, a cor, como ele se comporta na tela, né, para centralizar ele, a altura. O form, que é para a parte do formulário, então a gente também tem, né, elemento aqui de cor, de espaçamento, essa palavra que eu me recuso a falar, então para deixar a borda arredondada. Essa outra que eu também não aceito falar, para deixar uma sombrinha em volta, né, nas bordas. Aqui, para ver o espaço em que ela vai ocupar na tela, nesse caso é 100% da minha tela, e o máximo que ela pode ocupar de tamanho. Aqui, então, nosso agrupamento, eu não quero que ele tenha borda nem espaçamento. A legenda, nossa legenda aqui no caso é o cadastro, e aqui eu já vou puxar o H2EC alunos, só para não ter que voltar aqui. Mas a legenda, então, eu tô definindo o tamanho, o tipo dela, a distância dela, né, pro próximo elemento e a cor. O H2, que seria ali o alunos, a fonte também, a mesma coisa de altura e de cor, né, a distância no caso. O label que é para os elementos já do nosso formulário, então aqui ele não vai mudar, independente do display que eu esteja usando, independente da tela do meu notebook ser diferente da minha, ela não vai mudar o tamanho dele. O tamanho aqui, então, é a distância dele. Dos outros elementos. Aqui o tipo também e a cor. Aqui pro nosso texto, então, ele também tá ocupando aqui 100%, né, o espaçamento dele, a distância, a borda dele, o formato, né, de ser arredondadinho, a fonte e ter uma transição ali na cor. Aqui em texto, o outline, então, eu não quero que tenha nenhum tipo de linha embaixo, né, do meu texto. Essa parte daqui, a gente tem a cor, então a cor do fundo e a cor normal. Aqui o espaçamento, entra aqui na questão da borda também, na borda arredondada. O cursor é um container, então ele muda, né, quando eu passo por cima. A minha fonte, né, o tamanho dela e a transição de cor também. Aqui, então, a cor de fundo. E aqui a gente acaba a parte do style. Desculpa se eu estiver falando rápido, porque tá doendo falar. Aqui, na parte de gravar, que era a outra parte para estilizar, eu separei ela em duas partes. Então, aqui, porque eu achei mais fácil pra mim. E aí, aqui eu incluí... eu incluí, então vai aparecer o resultado que vai ser o código que eu usei para fazer a parte do CSS, porque eu achei mais fácil separar. Então, aqui, o nosso corpo também, da parte do nosso resultado, então, da resposta, da mensagem que a pessoa recebe. Aqui, então, a gente também tem a margem, o espaçamento, a cor, a altura, então, como ele vai se comportar na tela, o nosso alinhamento. Aqui eu tô puxando a parte de mensagens, então, a nossa mensagem, o tamanho dela, a cor do fundo, né, a nossa sombrinha de novo, nessa aqui eu já quis fazer uma gracinha, deixei maior. Aqui desse arredondado, o espaço, perdão, o tamanho que ela ocupa. Aqui, para ficar alinhado o nosso texto. A nossa outra mensagem, então, também define o tamanho da fonte, da nossa margem, né? Então, a margem do próximo elemento e a cor. Aqui vale para a mesma coisa, então, o tamanho e a cor. Aqui, né, o nosso display, então, como ele vai funcionar na tela. A nossa margem. Não vai ter nenhum tipo de decoração, né? No caso, não vai ter nenhum tipo de linha, nem nada do tipo. Porque aqui seria a parte do voltar. E aí, como vai voltar para um outro link, teria aquela linhazinha embaixo quando a gente tem o link, mas aqui não tem. O nosso espaçamento, a nossa cor do fundo, a cor normal, também para arredondar, e o tamanho. Ele rodando ficou assim. Ai, que orgulho. Vai ficar assim.
Então eu vou colocar aqui algumas coisas, vou colocar o que eu já usei. E aqui eu vou gravar. E ele aparece assim, ó, aqui que teria essa decoraçãozinha linha, as cores, e ele ficou assim. Muito obrigada pela atenção.